Curiosidade sobre a Bíblia que você provavelmente não sabia. O livro de Esté e o livro de Cantares não falam o nome de Deus. Estudos comprovam que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito. Jó era quase da pré-história. Imagina Jó desenhando arte rupestre nas paredes. Nos evangelhos, pra você que não sabe o que são os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus é retratado de forma diferente. Em Mateus ele é retratado como rei, Marcos como servo, Lucas como humano e João como Deus. Aí dependendo do que você quiser estudar, você escolhe o evangelho. Legal, né? Se vocês quiserem parte 2, comenta. Curiosidade sobre a Bíblia que você provavelmente não sabia, a parte 2. Todo mundo sabe que João 3,16 resume toda a história da redenção. Mas uma coisa que poucas pessoas percebem é que ele é escrito no passado, presente e futuro, para representar esse amor que nunca acaba. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é perfeito demais! E aí, gostou? Se quiserem parte 3, comentem. Curiosidade sobre a Bíblia, parte 3. Vocês sabem quais foram as mulheres mais lindas retratadas na Bíblia? Varão solteiro já pode anotar. Foram as filhas de Jó. Tá aí a dica, chega na menina e fala: nossa, tua beleza é tão estonteante quanto a beleza das filhas de Jó. E se ela agradecer, quer dizer que ela entendeu, então quer dizer que ela é boa de Bíblia, então quer dizer que é boa pra casar. Ou só quer dizer que ela viu esse vídeo mesmo, e ela já sabe dessa curiosidade. Você sabia que nas Bíblias antigas existiam quatro páginas em branco entre Malaquias e Mateus? Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Mateus, o primeiro do Novo Testamento. E essas 4 páginas eram para representar os 400 anos do silêncio de Deus. E aí, gostaram das curiosidades sobre esse livro incrível? Querem parte 4? Ah, e se você usar essa cantada do Filhas de Jó, depois comenta aqui e diz como foi. E aí, crente? Esse é o vídeo parte 4 do Curiosidade sobre a Bíblia que você provavelmente não sabia. O Antigo Testamento termina com maldição, e o Novo Testamento termina com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que claro, que é a maior bênção que a gente poderia ter. Esse é um fato conhecido, mas não por todos, então vale a pena falar. Salmos não foi escrito só por Davi. Alguns agora estão chocados. Muitos levitas e o próprio Salomão tiveram um grande espaço nos Salmos. E falando nisso, você sabia que Salomão escreveu 5.000 canções? Puxou o talento do pai, eu diria. E aí, gostaram das curiosidades sobre a Bíblia? É um livro fascinante, né? Querem parte 5? Oi, hoje é dia de curiosidade sobre a Bíblia, parte 5. Você sabe quem foi o homem mais lindo retratado na Bíblia? A gente tem 2 na lista. Mas se você pudesse casar com um, por favor, escolha o primeiro, porque o segundo fez muita coisa errada. Temos Davi, nosso ruivinho músico, guerreiro e rei. E como a beleza passa de pai para filho, temos Absalão, filho de Davi. Meninas e meninos, se liguem na dica aqui. Quando o varão ou quando a varoa é realmente ungido abençoado do Senhor, eles respeitam os pais. E Absalão não cumpriu muito bem esse papel, porque ele tentou roubar o trono do próprio pai. Pois é, um rostinho bonito pode enganar. E aí, querem saber mais curiosidades sobre esse livro incrível? Comenta pra parte 6. Eu não ia me pronunciar, mas como eu costumo falar sobre vários assuntos polêmicos na igreja, e vocês parecem gostar bastante, eu resolvi falar sobre um assunto polêmico que não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com família, que tem tudo a ver com o corpo de Cristo. Não vou citar nomes aqui, por questão de processo e tal, mas se você usou sua rede social hoje, você com certeza sabe do que eu tô falando. Cara, eu nem tenho muito pra falar. Na Bíblia diz que quando chegarem no céu, o Senhor vai perguntar pros pais: cadê os filhos que eu te emprestei? Isso é forte, mas é a realidade. Deus empresta seus filhos pros pais terrenos. E a justiça de Deus é plena. É bem triste o que tá acontecendo. E a gente sabe que esse problema não acontece apenas nessa família, mas em muitas outras. Mas uma coisa é certa: Deus não vai passar pano nesse tipo de situação. Efésios 6,4. Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Exploração é crime, e a justiça de Deus virá. Curiosidade do contexto histórico hebraico / curiosidade bíblica pra vocês. Na nossa gramática, os pronomes de primeira pessoa são eu, tu e ele. Mas no hebraico, cara, essa curiosidade, meu Deus, é muito legal. A primeira pessoa no singular no hebraico é ele. Porque ele, Deus, era tudo, era o primeiro em tudo.
O eu era a terceira pessoa no singular. Então o tu vinha em segundo lugar. O próximo. Quem iria imaginar que a gramática hebraica antiga poderia ter uma aplicação cristocêntrica tão linda, né? Pois é. O homem é tão egocêntrico que hoje, no século XXI, até a gramática diz que o eu vem primeiro. Mas olhando para os nossos patriarcas, aqueles a quem devemos nos inspirar, eles sim tinham ele como primeiro em tudo, até nos pronomes da gramática. Reflita. Curiosidade sobre a Bíblia, parte 6. Quantos discípulos Jesus tinha? 12, né, Jay? Isso é básico. Será? Não, Jesus não tinha 12 discípulos. Calma, não tem um infarto do coração. Os 12 discípulos que a gente conhece em especial ficaram famosos porque eles andavam sempre com Jesus e depois se tornaram apóstolos. Mas em Lucas 10 a gente pode ver que Jesus tinha muito mais do que 12. E sim, 72 discípulos. Discípulo é um aprendiz, um seguidor. E lá em Lucas 10 conta sobre os 72 seguidores de Jesus. Minha mente, quando eu descobri isso. E acho que a sua também agora. Quer que eu mude um pouquinho mais coisas básicas que você acha que sabe? Foram 3 reis magos que visitaram Jesus quando ele nasceu, não foi? Não! Na Bíblia diz que tinham 3 presentes e magos. Em momento nenhum falam que eles eram reis e que eram 3 pessoas. Se quiserem parte 7, comentem. E se você se impressionou, conta aqui nos comentários. Curiosidade sobre a Bíblia, parte O Número da Perfeição. 7. Pra você que não sabia, 7 é um número muito especial na Bíblia. Você sabia que além de Sodoma e Gomorra ainda tiveram outras 2 cidades que queimaram no fogo? Os nomes das cidades eram Asba e Zeboim. Todo mundo conhece o nosso querido profeta Isaías, um homem de respeito. Mas você sabia que, além dele ser careca, ele era careca, ele andou por 3 anos descalço e nu? Se quiserem confirmar, isso tá em Isaías 20, 2-5. E aí, querem saber mais curiosidades incríveis sobre a Bíblia? Comentem pra parte 8. Curiosidade sobre a Bíblia, parte 8. Você sabia que lá na antiguidade o livro de Esther era tido como livro de comédia? A expressão "assim diz o Senhor" e seus equivalentes aparece nada mais nada menos do que 3.800 vezes na Bíblia. A palavra sozo aparece na Bíblia muitas vezes. Tadinha, mas ninguém que fala hebraico traduz aí pra gente. Pode deixar. Sozo significa salvar e curar. Então para pra pensar, quando Jesus curava alguém, ele também salvava. E aí, gostaram? Querem parte 9? Curiosidade sobre a Bíblia, parte 9. A gente sempre fala e até costuma brincar sobre o fato de Moisés ser gago. Mas será que ele era gago mesmo? Eita, Jay, mais uma vez comprovando que nem tudo que a gente acha que sabe, a gente sabe. Na Bíblia diz que Moisés precisou de Arão pra falar no lugar dele porque ele não sabia falar. Mas em momento nenhum diz que ele era gago. Bora analisar o contexto da história de Moisés? Ele saiu do Egito e passou 30 anos fora. Imagina você sai aqui do Brasil e vai morar, sei lá, no Japão. E passa 30 anos sem falar português e sem ter contato com nenhum brasileiro. Você provavelmente vai esquecer parcialmente ou totalmente a sua língua. E existe a possibilidade de ter acontecido isso com Moisés também. Então talvez Moisés não era gago. Ele só I don't speak árabe, que é a língua do Egito. Mais uma coisa que a gente só vai saber lá no céu. Se quiserem parte 10, comentem. Curiosidade sobre a Bíblia, parte 11. Deus só escreveu uma pequena parte da Bíblia, mas uma das partes mais importantes. Os 10 mandamentos. Ele escreveu com as próprias mãos nas tábuas da lei. Todo o resto da Bíblia foi escrita por homens, mas claro, inspirada por Deus. Você sabe quanto tempo demorou pra Bíblia ser escrita? O Velho Testamento foi coisa rápida, nada mais nada menos do que 1000 anos, coisa simples. Já o Novo Testamento, cerca de 50 a 75 anos. Boa parte dos autores não se conheceram e todos escreveram sobre a mesma coisa. A Bíblia não se contradiz, é 100% coerente. Agora vai me dizer se não é inspirada por um Deus? E já que a gente tá falando sobre livros da Bíblia, você sabia que existe uma mini Bíblia dentro da Bíblia? Como assim, de uma Bíblia dentro da Bíblia? Pois é, minha gente, é o livro de Isaías. Para começar, ele tem 66 capítulos, e a Bíblia, 66 livros. Os primeiros 39 capítulos falam sobre coisas do passado, e o Velho Testamento tem 39 livros, e os últimos 27 são promessas pro futuro, e o Novo Testamento 27 livros. Querem parte 12?
Curiosidade sobre a Bíblia, parte 12. Cara, se prepara pra essa, porque você, nem eu, nem ninguém está preparado. Pedro só se tocou que ele tava negando a Jesus quando o galo cantou pela terceira vez, certo? Na verdade, não. Nem tinha galo na história. Sua vida foi uma mentira, né? Porque a minha também. Mas respira, conta até 10 que vai fazer sentido agora que eu explicar. Não podia ter galo em Jerusalém. Era uma lei. Porque eles eram considerados como animais impuros, animais sujos. E mesmo que por algum acaso tivesse um galo por lá, não seria onde Pedro negou Jesus. Porque Pedro negou Jesus perto de uma sinagoga. Com certeza não teria um galo lá. Mas existia uma troca de guardas. E a cada troca de guardas tocava-se a trombeta. E o termo latino para o toque da trombeta era galicium, que na tradução significa canto do galo. Então, a troca dos soldados era chamada de canto do galo. Querem parte 13? Curiosidade sobre a Bíblia, parte 13. Superpoderes existem e eu posso provar. Imagina que você tá de boa, dirigindo seu carro, e do nada, brota alguém correndo do seu lado evangelizando você. E correndo na mesma velocidade que o seu carro, o que é basicamente, humanamente, impossível. Trama de algum filme? Não. Na verdade, é trama de um livro. Livro da Bíblia. Com uma pesquisa rápida no Google, eu descobri que o recordista mundial de corrida conseguiu atingir 44,7 km por hora. Irreal pra gente, já que ele basicamente vivia pra correr. E um cavalo corre o dobro, 88 km por hora. Por que cavalo? Já que o carro daquela época era movido a cavalos. Você pode conferir em Atos 8, a partir do versículo 25, toda a história. Eu vou resumir pra vocês. Filipe estava no caminho de Gaza e o Espírito Santo disse pra ele: vá até o carro do etíope. Comece a pregar. Mas o carro tava correndo e o caminho tava deserto, então ele tava na velocidade máxima. E Filipe deu uma de flash e correu na mesma velocidade do carro. Querem parte 14? Curiosidade sobre a Bíblia, parte 14. E se eu te falar que superpoderes são reais? E não nas telas de cinema, mas sim nos versos de um livro. Em algum momento da sua vida, com certeza você já quis abrir um buraco no chão e sumir. Desaparecer, se teletransportar. E aconteceu isso na Bíblia. Por nada mais nada menos do que mais de 3.900 e não sei quantos quilômetros. O mesmo Filipe que ganhou super velocidade pra correr do lado de um carro também foi teletransportado. Quer conferir essa história? Vai em Atos 8, 39 e 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Jubiloso continuou seu caminho, e Filipe se achou em Azoto. Um pouquinho antes, no 26, você vai ver que o caminho que ele estava era o de Gaza. E numa pesquisa rápida no Google, eu descobri que a distância de Gaza para Azoto era de 3.926 quilômetros. O Espírito de Deus arrebatou Filipe e falou: cara, você já evangelizou aqui, bora evangelizar outro lugar. Ele foi teletransportado. A Bíblia também é um livro de ação, cara. Querem parte 15? Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da sua mãe eu te santifiquei. Você não é mais um. Entenda que em um mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, você é único. É especial. Nasceu por um propósito e foi separado. Foi feito à imagem e semelhança do seu Criador, que é Deus. Foi criado pelo amor que te ama antes mesmo que você tenha a consciência do que é o amar. Você é mais do que precioso para Jesus. Então toda vez que você se perguntar por que você nasceu, lembra que Jesus te escolheu. Ele te escolheu para viver grandes coisas, para ser uma grande pessoa. Ele te escolheu. Agora você precisa se escolher também. Curiosidade sobre a Bíblia, parte 15. Ah, e a curiosidade também é jurídica, viu? Jesus foi condenado justamente porque ele não tinha pecado nenhum. Mas a injustiça não foi só espiritual, também foi judicial. Tava tudo errado na forma como ele foi julgado. Não faço direito, mas minhas fontes foram de advogado muito estudioso da Bíblia, então ele sabe do que ele tá falando. Bora lá, Jesus foi capturado e julgado de madrugada, contra a lei. Ele passou por 4 julgamentos, sendo que ele só precisava de um, só pra ser constrangido. Pra dar a sentença, alegaram que ele era agitador de multidões e charlatão. Mas isso dava no máximo uma prisão. Mas o que ele ganhou? Morte. E não qualquer morte, foi a pior morte dedicada aos piores. A morte de cruz só era a sentença para serial killers, estupradores de pessoas ricas. Aí você pode se perguntar como eu, mas e os 2 ladrões que estavam do lado de Jesus, Jay? Eles não eram ladrões comuns, eles não eram como 2 caras numa moto. O que eles fizeram foi roubo seguido de morte. Latrocínio. E Jesus, que não fez nada, foi crucificado. Gostaram das curiosidades jurídicas? Querem parte 16? Curiosidade sobre a Bíblia, parte 74. Brincadeira, é só 16 mesmo. Mas quem sabe um dia a gente chega na 74, né? A maquiagem tá até combinando com a Bíblia hoje. Então, na história de Sansão foi Dalila que cortou o cabelo dele, né? Não. Sua infância foi uma mentira, que nem a minha. Inclusive, não adianta
Dalila não foi a Cabeleleila Leila da versão da história de Sansão. Quer prova? Bíblia. Juízes 16, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem que rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo que estavam na sua cabeça. Não foi Dalila. Mas a culpa foi dela, ela que chamou o cara. E aí, querem curiosidade sobre a Bíblia, parte 17? Curiosidade sobre a Bíblia, parte 17. Ah, Jay, pra que eu vou querer saber a curiosidade de um livro que eu nem tenho certeza que é verdade? A curiosidade de hoje é um achado arqueológico que prova a veracidade da Bíblia. Esse achado arqueológico é chamado de manuscritos do Mar Morto. Eles foram encontrados em mais ou menos 1940, em cavernas em Qumran. Acho que é assim que fala. E praticamente todos os livros da Bíblia do Antigo Testamento foram encontrados nessas cavernas. E o mais impressionante é que esses achados são tão antigos e são datados antes dos livros originais que a gente conhece. Ah, e mais. Muitos estudiosos traduziram o que estava escrito ali e sim, batia 100% com o que tá aqui. Esses manuscritos, que são mais de 900, são encontrados hoje em um museu que tá lá em Israel. E foram encontrados por um pastor de ovelhas que estava procurando a sua ovelha que tinha se perdido. Agora presta atenção aqui, isso é uma teoria minha. Um pastor que vai buscar a ovelha perdida tem todo sentido da Bíblia, não é mesmo? Reflitam aí. Depois de tanto tempo, esses escritos se mantiveram intactos. Será que é sorte ou é Deus? Querem parte 18? Curiosidade sobre a Bíblia, parte 18. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. É o livro mais vendido do mundo. Coisa pouca, ele foi vendido tipo cerca de 5 bilhões de cópias e tal. O lugar que mais produz Bíblia, por incrível que pareça, é a China. O termo não temas e suas variáveis aparecem 366 vezes na Bíblia. Um pra cada dia e ainda tem um bônus pro ano bissexto. Então, tá dizendo pra você não temer, hein? Você tem a Deus, não tema. A Bíblia já foi traduzida pra cerca de 3.000 línguas e dialetos. Por isso traduzido pra língua da internet, né? Porque o nosso dialeto é uma língua própria. Ia ser tão legal. E aí, qual curiosidade te impressionou mais? Querem curiosidade sobre a Bíblia, parte 19? Curiosidade sobre a Bíblia, parte eu realmente não sei qual, então lê a legenda que vai estar dizendo qual é. Os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eram pescadores. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Pois é, sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que você sabia que não foi só uma vez que eles jogaram a rede e não pegaram peixe e Jesus mandou jogar de novo? Foram 2 vezes. Uma bem no iniciozinho do ministério, quando ele tava convidando os discípulos a irem com ele serem pescadores de homens. E depois que ele ressuscitou, a Bíblia conta que os discípulos sentiram uma nostalgia. É, nostalgia. Não com essa palavra, claro. Quando pela 2ª vez Jesus vai até a beira e diz: joguem a rede de novo. E o mais curioso de tudo isso é que na 2ª vez eles não reconheceram Jesus. Provavelmente estava escuro, o sol ainda estava nascendo. Mas quando eles ouviram o comando que era pra jogar a rede de novo, eles entenderam quem estava falando aquilo. E de novo a rede ficou cheia de peixes. Curiosidade sobre a Bíblia, parte 20. Velho, tem noção, são 20 vídeos falando sobre esse livro maravilhoso. E a curiosidade de hoje é muito louca. Então, com certeza você conhece o rei Davi. Ele teve vários filhos. E um deles se chamava Absalão. Ele queria ser rei. Aí beleza, o que ele fez? Implantou o golpe e tentou roubar o trono do próprio pai. Ele praticamente conseguiu. E como Davi não queria matar o próprio filho, ele saiu da cidade com toda a sua família. Davi da paz. Mas tudo tem sua consequência. Absalão morreu. Só que a morte dele não foi uma coisa assim tipo, morreu na guerra. Não. Ele era considerado um dos homens mais lindos da época. Tem uma passagem só falando sobre a beleza de Absalão. Ele era muito gato. E uma das características da sua beleza era o seu cabelo imenso e suas maravilhosas tranças. Por que eu fiz isso? E adivinha como ele morreu? Cavalgando, e a trança ficou presa num galho. Ele achava que podia fazer tudo porque ele era lindo. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele morreu por causa da coisa que tornava ele lindo. Que loucura, né? Querem parte 21? Curiosidade sobre o livro mais incrível do mundo, parte 21. Tá, você deve conhecer a história do povo de Israel saindo do Egito. Se não conhece, vou resumir. 400 anos de escravidão no Egito. Então vem Deus e fala: chega! Vou libertar meu povo. E aí rolou várias coisas. E nesse meio tempo tiveram 10 pragas. Beleza. Na 10ª praga era uma praga terrível. Todos os primogênitos iam morrer. E aí o que houve? Todos os hebreus colocaram sangue nos batentes das suas portas. E assim a morte não entraria naquelas casas. Tadinho, agora por que tem a ver sangue com tudo isso? Ok, era o sangue do cordeiro. Todo mundo já sabe que representa o sangue do cordeiro, Messias e tal, essas coisas. Mas por que na porta? Porque em todas as casas dos egípcios, os batentes das portas tinham orações para vários deuses. Os deuses deles. Tipo, muitos deuses mesmo. E foram 400 anos de escravidão, então teve um sincretismo religioso. Rolou uma mistura da cultura do Egito com a cultura de Israel e tal. Por isso, eles marcaram as portas com o sangue do cordeiro. Um símbolo da proteção do único Deus que eles acreditavam. Massa, né? Querem parte 22?